Boa noite, queridos. Oh, aleluia! Que tremendo isso aqui, hein? Meu Deus, aleluia. O negócio aqui tá bom. Só um pouquinho. Chimarrão e café preto tem que cuidar. Amém, queridos? Apresentar rapidamente, como eu falei antes quando eu disse, foi ontem. Ontem a gente estava aí e eu quero falar pouco de mim e mais dele, do Espírito Santo, que é a essência, o mais importante na minha vida hoje, é o viver em Cristo, viver no Espírito. Então, quero falar rapidamente, né? Sou o pastor David da Igreja Aba de Farroupilha. Estamos lá há 14 anos, fez 14 esse ano. E esse mês fez 15 anos a igreja em Farroupilha. Vim do ministério lá de São Leopoldo, da Igreja Aba de São Leopoldo, fui enviado, né? E desde então, eu sou filho da Aba. A Aba de São Leopoldo fez 24 anos. Nós ali temos 23 e um pouquinho. Então eu não sei o que é a não ser Aba. E eu falei ontem, talvez você estava aqui, mas eu quero dizer mais uma vez. Um dia eu quis sair da Aba. Eu me lembro como se fosse hoje. Trouxe minha esposa para o culto. E eu disse para ela: hoje eu não vou. Eu estava decidido a não ir mais na Igreja Aba. Larguei ela na porta da igreja, uma motinha, uma CG, todei. Larguei ela entrou para o culto. E eu já estava aqui já com a ideia de ir numa igreja de um amigo. E fui. Mas no caminho, Jeová me pegou. Quem tem moto sabe, né, que quando começa a chorar dentro do capacete ali, embaça tudo, a viseira, tem que levantar a viseira. E foi uma choradeira só, porque naquele momento eu disse para o Senhor que eu não queria ir mais. Eu não precisei falar muito, Ele falou bastante. Ele disse assim: eu sei por que tu está saindo de lá, tu quer sair de lá. Tenho olhado para a falha do homem, mas eu faço uma pergunta. Isso tudo o Espírito Santo falando. Tu está indo lá para quem? Tu está indo para mim ou para os homens? Esse foi o primeiro chulap na orelha. Depois ele disse assim: se tu está olhando para a falha do homem lá, eu quero te dizer que se tu mudar de lugar, vai ter homens lá também. Agora, o que tu está fazendo para mudar isso? Olha só, eu queria que o outro mudasse, mas eu não. O que tu está... E isso, amados, não é falando em mudança em mim, porque nós todos somos falhos, pecadores. Estava falando também, o Espírito Santo é tão amoroso que ele estava dizendo ambas as partes. Ele estava dizendo que eu estava errado, que o meu irmão também estava errado, mas que eu tinha que fazer diferença naquele lugar. Aleluia. Era eu. Quando Jesus disse assim, ó, se baterem numa face e dê a outra, ele estava dizendo assim, ó, faz diferente. Não atira na mesma moeda. Isso eu já estava com a moto parada, porque eu não conseguia dirigir, eu estava chorando, quebrantado. E voltei. Mas eu não sei por que eu estou dizendo isso, mas o Espírito Santo fica aqui falando com a gente, né? Fala. Mas eu queria dar esse testemunho, porque a gente está aqui, amados, e até Jesus voltar nós estamos em construção.
nós estamos sendo aperfeiçoados à imagem, semelhança do Senhor, cada dia mais. E eu tenho certeza que hoje Ele vai dar, eu digo que é pouquinho, mas para nós é muito, mas para Ele é um pouquinho. É que nem a palavra diz, né? Um dia para Ele é como 1000 anos e 1000 anos como um dia. Então o pouquinho que a gente vai receber hoje vai ser o transbordar na tua vida. Sabe por quê que o transbordar é importante? Outra coisa que o Espírito Santo me ensinou: aquilo que está dentro de você é para você, mas o que transborda é o que contagia, é o que faz a diferença. Por isso a gente, né, o que a palavra de Deus diz? Enchei-vos do Espírito. Eu ia até trazer essa palavra, mas eu dei outra aqui. Mas ele disse assim, ó: enchei-vos do Espírito. Porque quando você transborda, você começa a contagiar as pessoas. Nós precisamos ter o bom perfume de Cristo. Hoje eu falei para os homens aqui, né? Uma das palavras que mais me toca, muitas aqui, e até uma palavra que foi de um momento difícil de um dos discípulos, foi Pedro, né? Quando ele negou. Mas quando ele estava no pátio lá de longe, uma das duas, eu acho que foi serviçais ali, as duas falaram isso, né? Um disse assim: tu é um deles. E eles: não, nem conheço esse homem. Falando aqui com as minhas palavras, né? Mas a última pessoa que falou para ele, falou assim, ó: tu é sim, tu fala como ele. Amados, ser reconhecido pela fala como Jesus fala, meu Deus, isso é tremendo. E é isso que Ele quer das nossas vidas. É como Paulo disse: sejam meus imitadores como eu sou de Cristo. Fiz uma pergunta hoje ali para os homens. Não responda. Se você sabe o que significa no original a palavra cristão, você precisa ver se você tem sido cristão. Quem não sabe o que significa a palavra cristão, é pequenos cristos. Pergunta para o teu irmão, mas diz assim: não me responda. Pergunta para ele: você tem sido um pequeno Cristo? Agora eu te atiro aí uma semana de pensamentos. Saia daqui pensando o que você tem de Cristo na tua vida. E se não tem, busca ser como Ele é. Amém? Vamos lá. Abra comigo lá em Levítico. Levítico capítulo 6. Eu já soube poucos detalhes, mas eu sei que foi tremendo. Olha, eu só sei falar a língua dos homens e dos anjos, tá? Em inglês eu sou fraco. Eu acho que é stand. Oh, glória. Permanecer, mas também significa constância, continuidade. E eu quero falar sobre fogo no altar. Amém? Levítico capítulo 6, versículo 12. Diz assim: o fogo sempre ficará aceso sobre o altar. Não deve ser apagado. O sacerdote acenderá lenha no altar cada manhã, e sobre ele porá em ordem o holocausto, e sobre ele queimará
a gordura das ofertas pacíficas. O fogo queimará continuamente sobre o altar, não deve ser apagado. Amém? Fecha um pouquinho os teus olhos, mais um pouquinho. Espírito Santo, oh Espírito Santo, nosso ajudador, nosso companheiro. Eu sei, Pai, que nesta noite a promessa que Jesus nos deu através de Ti é que Tu nos guiaria a toda a verdade. Senhor, estamos aqui na dependência de Ti totalmente. Espírito Santo, eu sei que mesmo antes de estarmos aqui, Senhor, essa reunião, Pai, esse momento tão precioso da Tua igreja, dos jovens aqui, já estava preparado, Senhor. Homens e mulheres, líderes, Pai, já estavam orando por esse tempo. Mas a Tua palavra diz, Senhor, lá em Salmos, que esse dia já estava determinado e prescrito, Senhor. Por isso queremos aquilo que já foi determinado, Pai. Antes mesmo de estarmos aqui, Senhor, nós queremos pela fé, Senhor, sair daqui diferente como chegamos, Senhor. Porque a Tua palavra, ela não volta vazia. A Tua palavra é poder de Deus. Por isso eu te peço, Espírito Santo, toca nas nossas mentes, nosso coração, nosso espírito, e que nessa noite, Pai, recebemos mais uma porção de vida. Dai-nos vida na vida. Queremos o zoe de Deus nessa noite, Pai. Nos dá o zoe. Nos dá o zoe. Dá, Senhor. Peça por Senhor nessa noite, querido. Peça para Ele, me dá o zoe. Eu quero o zoe. Oh, Senhor, queremos o zoe, Senhor. Queremos a Tua vida em nós, porque nós pertencemos a Ti, Senhor. Nós não somos dessa terra. Nós somos cidadãos celestiais e por isso queremos o que está no céu. Queremos aqui para a terra, Senhor. Enquanto nós estivermos aqui, nós temos que atrair, Senhor, as coisas do céu para a nossa vida. Por isso nos dá hoje, Pai, o que está, Senhor, prescrito no céu. Oh Deus, em nome de Jesus, Pai, que saímos daqui com mais fogo, com mais sede, com mais, oh Deus, incendeia. Oh Deus, nos ensina a buscar constantemente, Pai, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Aleluia. Aleluia. O teu irmão diz assim: está preparado? Aperta o cinto. Vamos voar. O Espírito Santo já está tocando na tua vida. Mas antes de eu falar literalmente aqui dentro desse versículo aqui, não quero entrar muito na teologia, mas eu quero aquilo que realmente Deus quer fazer nessa noite. Aqui está no Velho Testamento, está falando daquela época. Havia um tabernáculo, havia um lugar para o povo cultuar o Senhor. Aquilo tinha que ser montado, desmontado. Mas uma das coisas que mais me chama a atenção no tabernáculo era que tudo era feito perfeitamente. Precisava ser perfeito para que a glória do Senhor viesse, a presença de Deus viesse sobre a arca. Então, quando você lê Levíticos, aqui o início todo fala de toda uma diretriz que era cuidadosamente feito para que a glória de Deus viesse, a presença de Deus viesse, e também para que os pecados do povo seriam perdoados. Mas aí eu me lembro da crucificação,
que aí entra nós. Eu quero que você entenda isso. Precisava de muitos utensílios naquela época, o velho. Precisava de uma tenda, precisava de uma arca que era feita de madeira. E olha só que interessante, quando você estuda sobre a madeira que foi feita a arca, uma das coisas que eu sei, era uma das madeiras mais difíceis que existia, ou até existe na terra, de se trabalhar. Sabe o que eu entendo com isso? Como é difícil trabalhar o homem. Porque hoje nós somos a arca do Senhor. Mas ela foi construída. Por que eu me lembro da crucificação? Porque quando Jesus... Entra comigo. Falei hoje aqui, ontem aqui também. Você tem que entrar como um filme. Você tem que entrar dentro da palavra. Quando você medita nela de dia e de noite, você entra na cena. Você tem que fazer isso, querido. E eu começo a imaginar quando Jesus estava ali crucificado, estava nos últimos momentos, quando ele disse que está consumado. Diz que aconteceram coisas ali. Diz que a terra tremeu, o véu se rasgou, porque o que tinha atrás do véu? A arca. Sabe o que o Espírito Santo falou comigo sobre isso? Diz que Deus estava ali. Eu não aguento mais isso. Eu tenho que vir sobre aquela caixa. Eu não quero mais isso. Aí Jesus morre, aquele véu se rasga, ele passa dali, e agora ele disse: agora eu quero aquela casa, esta casa, esta arca, eu quero é neles, eu quero entrar neles, eu quero que eles sejam a minha habitação. Isso foi a crucificação. Ele teve que rasgar aquilo que separava você e eu da intimidade. Imagina, tinha que ter um homem ali puríssimo, não podia ter pecado. Diz que tinha ali, né? Tem uma corda, um sininho. E se ele tivesse em pecado, o sacerdote, né, que levava, fazia tudo isso que nós estamos lendo aqui. Se ele tivesse em pecado, o sininho tocava. Foi-se, morreu. E aí essa corda era para puxar ele lá de dentro, lá. Mas hoje Jesus é um intermediário, é um mediador entre você e Deus. E agora Ele quer estar na tua vida. Sabe o que significa Espírito Santo? Ele disse assim, ó, é o mesmo. Ele estava dizendo para os discípulos: eu vou mandar o mesmo. É eu que vou estar convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Só que Ele vai estar onde agora? Dentro de você. Dentro de você. Então essa palavra, eu quero rapidamente aqui falar sobre alguns significados que tem aqui nesse versículo. O primeiro deles diz ali, e não se esqueça do tema da mensagem, é fogo no altar. Versículo 12 diz assim, ó: o fogo sempre ficará aceso. O que o fogo significa na Bíblia? O fogo é o poder de Deus. É a presença de Deus. Ela é comparada com o fogo que aquece, que ilumina. É isso que significa hoje para nós. Se você ir lá em Hebreus capítulo 12, se você não conseguir acompanhar, vai estar no telão ali, se você quiser anotar. Não quero me estender muito. Hebreus capítulo 12, versículo 29,
Diz assim: porque o nosso Deus é fogo consumidor. Então Ele é poder. E esse poder agora quer estar na tua vida. Mas aqui diz assim: o fogo sempre ficará aceso sobre o altar. Ou em outra tradução, arderá. Amém? Em alguma tradução tem arderá. Sabe o que é essa palavra? É avivamento. Amados, se nossa igreja tem um nome, o seu nome, avivamento, você precisa ficar inquieto com isso. Você tem que ser avivado. Agora nós temos que saber o que é avivamento. Pouco tempo aí atrás, talvez alguns aqui vão ficar meio indiferente comigo, mas é o meu pensamento de avivamento. Tivemos aí há pouco tempo lá nos Estados Unidos, aquela faculdade ali. O que mais eu ouvi foi que ali houve um avivamento. Para mim não é avivamento, aquilo foi um mover. Porque avivamento é você sair daquele lugar agora e ir lá na comunidade, no ambiente familiar, nos vizinhos, na padaria, e começar a acontecer conversões. Isso é avivamento. Eu quero crer que está acontecendo. Mas avivamento não é você sair daqui aleluiado. Eu digo que aquela porta às vezes é inimiga nossa. Porque como tem cristãos que saem de lá e perdem tudo lá fora. Mas não, nós temos que arder em avivamento. É você olhar o teu vizinho. Às vezes tem aquele que incomoda, mas tem aquele que, né, está sofrendo. E é você arder em avivamento e olhar: eu quero ver ele transformado, eu quero ver ele, não sei se na aba ou em outro lugar, mas eu quero. Você tem que ser um saqueador do inferno, querido. O diabo, ele não brinca de ser diabo. Ele está ceifando e ceifando muito. Falei para o Gui ali em cima, e eu quero entregar uma palavra para você agora. Você precisa estar preparado para esses dias. Se preparem. Sabe por quê? Porque a palavra de Deus diz assim, ó: e nos últimos dias derramarei do meu espírito. E essa tradução eu gosto, sobre toda a humanidade. E não está dizendo que é sobre os cristãos, sobre a igreja, não. O que está dizendo isso? Que as pessoas vão vir para esse lugar sem ela. Deus vai dar um sonho, vai dizer: vai naquela igreja, entra lá. Por que isso, amados? Porque a gente precisa fazer a nossa parte. E quando você está ardendo em avivamento, a chama, ela incendeia o teu coração e você crê no poder de Deus aonde você está. Ontem eu trouxe uma palavra aqui, não sei se foi gravada, mas eu falei de 4 princípios que você recebe. Qualquer pessoa. Como assim, pastor? Cristão e não cristão? Sim. Porque se ela fazer esses princípios que são bíblicos, ela não só recebe um milagre, mas ela se converte. Mas eu falei de 4 princípios que toda oração que você fizer em concordância com a palavra, você vai receber. E aí uma coisa que o Espírito Santo disse: se tu não está recebendo, o problema está do teu lado, porque eu quero fazer. Então, se você está ardendo em avivamento, o teu coração está incendiado e você crê no poder de Deus, as coisas vão acontecer. Vão acontecer. Imagina, queridos, as coisas acontecendo, você levantando a mão. Eu me lembro, eu e minha esposa, daquela época da moto. Que época. Que época. Eu me lembro que eu saía do culto
com a minha motinho. E quem tem moto sabe que, olha, para não ter gasolina na moto, olha, tem que ser muito difícil, só para não ter posto mesmo no caminho, porque o motoqueiro faz milagre. Chega a deitar ela assim, ó, faz assim, levanta, ela pega no tranco e vai embora. E eu me lembro que nós estamos indo do culto, e daqui a pouco estava na metade do caminho, em cima de uma lomba, a moto parou e não ligou mais. Meu Deus, tem gasolina, cara. Essa moto tá boa. Naquela época eu estava sendo moldado pelo Espírito Santo. Eu estava saindo da ira mundana, estava indo para a ira santa. Então ali eu já estava meio ficando irado santo assim, né? Porque quando eu estava no início da minha caminhada, quando acontecia isso de carro, eu saía do carro, esse aqui ficava lá, ô Senhor, toca nele, em mim, né? E eu ia para cima do capô e batia. Tô vindo do culto agora. Por quê? Não pode. Só que esse dia da moto eu já estava discernindo o Espírito Santo. Quando a gente olha para o lado, tinha um centro de ocultismo. Eu e ela se olhamos e eu disse: Senhor, se essa moto não está ligando por causa dessas vidas que estão ali dentro, nós levantamos nossas mãos. O que eu disse aqui? Avivamento é a chama que incendeia o teu coração e você crê no poder de Deus para as coisas acontecerem. Nós profetizamos que aquelas vidas seriam salvas e que aquele lugar fechasse. Amados, cristão não pode mentir. Minha esposa está ali para testemunhar. Não sei se foi 1 ou 2 semanas que a gente passou depois. Não tinha ninguém no lugar, pegou fogo. E o mais interessante, isso fazem mais de 20 anos. A minha mãe mora em São Leopoldo, meu irmão mora lá, meus irmãos todos, e a gente passa na frente daquele lugar sempre que a gente vai no meu irmão. Nenhuma construção até hoje tem lá, só mato. Mas o poder de Deus fez pegar fogo aquele lugar para salvar aquelas vidas. Esta chama tem que estar na tua vida, para que você levante as suas mãos e as coisas aconteçam. Sabe por quê? Porque o Espírito Santo está em você. O Espírito Santo está em você. Se você não tem certeza que Ele está, esta noite você vai sair aqui com Ele, em nome de Jesus. Então ali em Mateus capítulo 3, Mateus 3 versículo 11, diz assim: eu batizo vocês com água para arrependimento, mas aquele que vem depois de mim é mais poderoso do que eu, é mais poderoso do que eu, do qual não sou digno de carregar as sandálias. Ele o batizará com o Espírito Santo e com fogo. Esse fogo é que purifica, esse fogo é que te dá poder para caminhar em santidade, em consagração. Quanto tempo eu tenho? Meu Deus do céu. É que o Espírito Santo fica falando no ouvido aqui, eu tenho que ser obediente, né? Tá, eu vou falar. Eu preciso falar. O maior exemplo que nós temos é Jesus. Amém? Olha só que interessante, ele era filho de Deus, mas ele disse que se esvaziou da sua glória e ele se tornou que nem nós. E disse que nessa parte aqui do batismo dele,
está dando exemplo. Ele não precisava ser batizado, mas ele se batizou. Ele não precisava do Espírito Santo, mas ele recebeu o Espírito Santo. E sabe o que acontece com quem tem o Espírito Santo? Diz que o céu se abriu quando Jesus saiu da água. O céu se abriu e uma pomba veio sobre ele, né? O Espírito Santo veio em forma de pomba. E qual foi a primeira coisa que aconteceu depois da pomba? Ele ouviu uma voz. Sabe o que eu entendo com isso? Que quem tem o Espírito Santo ouve a voz de Deus. Ele ouve a voz de Deus. Ele ouve a voz de Deus. Só que aconteceu uma segunda coisa, e é isso que você precisa saber nessa noite. Esta voz que ele ouviu, que era o Pai, disse assim: este é o meu filho amado, a quem eu tenho prazer. Olha para o teu irmão e diz assim: nós precisamos dar prazer ao Pai. Terceiro, vamos lá para Levítico capítulo 6. O fogo é poder de Deus, arderá, é avivamento. Terceiro, diz ali, versículo 12 de Levítico 6: o fogo sempre ficará aceso sobre o altar, não deve ser apagado. O sacerdote acenderá lenha no altar cada manhã, e sobre ele porá em ordem o holocausto, e sobre ele queimará a gordura das ofertas pacíficas. Olha o versículo 13: e o fogo queimará continuamente. Está falando de fogo, que é o poder, arderá, avivamento, e continuará. Isso fala de perseverança. Perseverança é a vida de oração que precisa ser perseverante. Romanos capítulo 12. Romanos capítulo 12, versículo 12. Diz assim: alegrem-se na esperança, sejam pacientes na tribulação e perseverem em oração. Continuidade. Deus não respondeu? Quero te ensinar. Na tua oração você vai ter 3 respostas: sim, não ou espera. Se ele falou sim, né? Se aconteceu, se você ouviu, se é uma palavra que você precisava, um milagre aconteceu, tudo certo. Se ele falou não, deve ser o não, de que aquela hora não é o momento. Agora tem momentos que a gente precisa esperar, e aí entra a perseverança. A perseverança é uma das coisas mais difíceis na vida do cristão, mas se você tem o Espírito Santo, há uma continuidade na tua vida que vai dizer assim: o meu Deus é um Deus de promessas. Ele está comigo e eu sei que a hora certa vai acontecer. Amém? Você está comigo? Aleluia. Quarto lugar, agora começa a esquentar o negócio. Levítico 6. Olha que interessante aqui, amados. Isso aqui é muito interessante. Diz ali: na segunda parte do versículo 12, diz assim, ó: o sacerdote acenderá a lenha no altar cada manhã. Tem uma palavrinha que vem agora aqui, que diz ali: e sobre. Essa palavra, amados, por isso que nós temos que meditar na palavra. A palavra é tesouro escondido, e você precisa achar esse tesouro. O sobre aqui é acima de tudo. Diz aqui que tem que estar sobre ele e
queimará a gordura. Quem foi o sacrifício, amados, em nosso lugar? Quem veio sobre a tua vida? Quem que tem que estar sobre a tua vida? Está dizendo que acima de tudo, a nossa vida é o altar de adoração a Deus em espírito e verdade, querido. E em primeiro lugar nós precisamos colocar Deus em tudo, em tudo. Falei aqui para os homens aqui muitas coisas. Temos desejos, temos sonhos, mas se Deus estiver acima de tudo na nossa vida, nós vamos entender a sua vontade e as coisas vão realizar conforme Ele quer na nossa vida. Uma das coisas que o crente não quer, muitas vezes, só quer uma coisa de Jesus. Quando você entregou sua vida para Ele, você confessou que a partir daquele momento Ele seria Senhor e Salvador. Mas tem cristão que quer que Ele seja só o Salvador e não o Senhor. O Senhor é acima de tudo. É Ele em primeiro lugar. A Ele toda a honra, toda a glória, todo louvor. Coloque Jesus acima de tudo e você vai ver coisas maravilhosas acontecer na tua vida. O que está em primeiro lugar na tua vida? Teu emprego, os teus bens. Ele sabe da tua necessidade. Ele sabe de tudo da tua vida. Ele sabe dos teus anseios. Quando Ele está acima de tudo, Ele supre, Ele transforma. Por isso nós precisamos que esse sobre tem que estar na nossa vida. Ali diz mais: está sobre a oferta de cereais e no versículo 12. O sacerdote acenderá a lenha no altar cada manhã. Aonde que ele vai acender? No altar. Sabe o que é o altar aqui? Era o altar que dava vida. Era onde eles colocavam o holocausto, era onde era colocado lenha, era onde dava a vida, era onde vinha Deus, a vida. E aonde tem que ser aonde que é gerado a vida hoje de Deus? Esse latão aqui? Em quem? Então você é o altar. Olha pro lado aí, diz: que altar bonito. Você é o altar, querido. Vida com Deus. A nossa vida é um altar de adoração a Deus em espírito e verdade. 1 Coríntios capítulo 3, versículo 16. Vou olhar aqui agora. Vocês não sabem que são santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita em vocês? Aonde que vinha a glória, a presença de Deus? No altar. Diz que a presença de Deus vinha, ó, levava tudo, consumia tudo. Nós precisamos ser consumidos, no sentido de desaparecer. O altar foi feito para ser queimado. Tudo aquilo precisa sair de cena. Vida com Deus. Agora, em último lugar, aqui diz assim, versículo 13: o fogo queimará continuamente sobre o altar, não deve ser apagado, não se apagará. Quem é a luz do mundo? Jesus. Essa luz não pode apagar, queridos, que é a luz eterna. Nós precisamos manter acesa a luz de Deus no nosso coração.
E tem a palavra que está lá em Efésios capítulo 1, versículo 18. Olha o que diz: peço que Ele ilumine os olhos do coração de vocês. Precisa ter uma chama no coração, para que saibam qual é a esperança da vocação de vocês, qual é a riqueza da glória da sua herança nos santos. A luz tem que estar acesa no teu coração. Sabe que um dia, e nós estávamos num culto, não existia ainda, né? Na real, era o culto dos jovens ali. E aquele dia eu fui para casa chorando. O culto estava maravilhoso, mas o Espírito Santo diz assim: se acontecer de cair uma bomba aqui, eu disse assim: você tem certeza da sua salvação? E aí eu pedi para que ele escrevesse num papel e botasse numa urna. Depois eu e a pastora fomos ler. Meu Deus do céu, fiquei muito triste. E ali a gente não tinha muitos novos ainda, era mais jovens, estava a tempo ali na igreja, mas não tinham certeza da salvação, não existia. Efésios 1:18. Para que saibam qual é a esperança da vocação. A nossa vocação é o céu. Nós somos chamados aqui na terra para ser habitantes dos céus. E aquela noite ali, a maioria não tinha essa esperança, porque a luz não estava acesa. Você precisa ter certeza. Sabe por quê? Porque Jesus morreu no teu lugar. Porque Jesus trouxe o Espírito Santo para habitar dentro da tua vida, para dizer que você, diz a palavra, que eu sou oculto agora em Cristo. Em outro momento eu posso trazer esse testemunho aqui. Eu tinha no meu pensamento que existia um poder maior, um Deus, mas que o inferno não existia. O inferno era dentro da minha casa, quando a gente brigava, e muitas vezes meu pai dizia assim: ô inferno. Inferno era isso para mim. Mas aí, em 98, em processo de conversão, eu queria estar com um pé na igreja e um pé no mundo. E nesse ano eu tive a maior experiência até hoje. Eu vivi isso, queridos. Eu estava dentro de uma festa com muita gente. Ela estava junto comigo, ela presenciou tudo. O diabo apareceu para mim naquele lugar. Foi uma experiência sobrenatural. Eu saí daquele lugar e eu disse para ela bem assim: tu vai me levar, era num sábado, tu vai me levar amanhã naquela tua igreja. Nós chamava de Abinha, porque ela era pequenininha ainda. Tu vai me levar naquela igreja, porque eu sei que eles vão contar o que aconteceu. Eu saí daquela festa chorando e fui. E no outro dia, a irmã escreveu um sonho que ela teve. Por que eu estou dizendo isso, queridos? Porque eu não tinha certeza. Eu não sabia. Por isso que eu digo que o diabo não brinca de ser diabo. Hoje eu tenho certeza da minha salvação. Hoje eu sei que eu estou oculto em Cristo. Por isso que eu não tenho medo dele. Porque quando ele me olha, ele não me enxerga, ele enxerga Cristo. Eu tenho sim, hoje eu tenho posição em Cristo. Ter posição em Cristo é saber que eu estou salvo. Essa é uma noite para você colocar o teu coração
diante dele. Se você tem essa dúvida, esta é a noite para você sair daqui com o fogo ardendo continuamente no teu coração. Dê a certeza que eu sou um filho. Você se lembra que eu falei do batismo de Jesus, né? Deus precisava falar aquilo ali, porque ali começou o ministério, mas eles precisavam, todos que estavam ali, precisavam ouvir aquela voz que dizia: esse é o meu filho. Eu quero dizer que você é filho. Você tem uma identidade. Jesus tinha uma identidade. Eles precisavam saber que ele era filho de Deus. Nós somos filhos de Deus. Falei hoje à tarde aqui, e as pessoas começam a rotular homens aí fora. Nós não podemos ter esse rótulo, porque nós somos homens de Deus. Você é uma mulher de Deus. Falei, né? A estatística lá fora disse assim que o homem é tudo a mesma coisa. O homem não presta. Mas quando a gente tem o fogo ardendo no nosso coração, nós temos uma identidade. Nós somos filho. Eu sou uma filha, eu sou um homem e uma mulher de Deus. Para isso que nós precisamos do fogo ardendo continuamente. Em nome de Jesus. Amém, queridos? Agora olha que interessante aqui. Aqui diz assim, ó, versículo 12: o fogo sempre ficará aceso sobre o altar, não deve ser apagado. O sacerdote, quem? O sacerdote, que é o que acende a lenha. A gente só quer que Deus acende o fogo em mim. Eu cantava essa canção aí. Mas aqui está dizendo que é o sacerdote que bota fogo. A palavra de Deus diz que nós somos raça eleita, sacerdócio. Sabe o que é sacerdócio real? É o papel de sacerdote. Então é nós que temos que botar fogo na nossa vida, querido. Como é que nós vamos botar? Indo no culto, indo no GC, lendo a palavra, devocional de manhã, caminhando, falando com Jesus. Ele quer intimidade. É isso que faz com que a gente coloque fogo na nossa vida. Se nós fizermos a nossa parte, Deus sempre fará a dele, sempre. Então começa a entender isso. Eu preciso botar fogo toda manhã. Está dizendo que é amanhã, tem que começar de manhã. Preciso falar aquilo que eu falei para ti ali. Você já ouviu aquela palavra que diz que era Pedro e João indo para a hora nona para o templo chamado Porta Formosa? Você se lembra dessa palavra? Tem dois lados dessa história. Um lado triste e um lado lindo, maravilhoso. O lado triste é que aquela igreja, porque era um templo, e eles estavam indo para orar, todas as pessoas que saíram dali, elas não tinham nada de Deus para dar para aquele homem, porque ele estava ali há anos, e eles só davam o quê? Esmola. Só que aí vem os aleluiados, um Pentecoste cheio do Espírito Santo. Vamos orar, nós precisamos continuar o fogo. Aí chego lá na porta, está o mendigo ali. Tem algo para dar para mim? Não tem nem ouro nem prata, mas o que eu tenho eu te dou. Levanta e anda. Diz que ele pulou, e disse que ele não foi embora, não entrou junto com aquela igreja. Amados, eu queria saber o que aconteceu depois, amados, porque aquela igreja, ela não tinha nada para dar. O que eu entendo com isso? Eles já vão para o culto aleluiado, fogo de manhã, fogo durante o dia, fogo à tarde, fogo à noite. Quando tu chega aqui no culto, meu Deus, sai daqui
Você está entendendo? É uma vida no altar. Deus quer que você tenha uma vida no altar. Continuidade, constância. É isso que nós precisamos. Amém? Meu Deus, 9:7. Por que não podemos deixar, bem rapidamente eu quero dizer isso, por que nós não podemos deixar o fogo apagar na nossa vida? Primeiro, porque esse fogo foi aceso por Deus, querido. Jesus se entregou na cruz. É que eu olho para cá porque nós temos uma cruzona lá. Eu olhei para lá. Mas isso aqui também, ó. Você vai. Aleluia. Deus está te levando para o céu e vai te largar aqui. Você vai sair pegando fogo. Em nome de Jesus. Não sei você, mas eu estou no céu. Eu estou no céu. Não sou dessa terra, diz a palavra, não sou dessa terra. Porque esse fogo foi aceso por Deus em nosso coração. Agora eu disse que o Espírito Santo começa a dar os versículos lá. A menina, eu falei para ela. Salmo 39, versículo 3. Olha o que diz. Salmo 39, versículo 3. O coração me ardia no peito. Enquanto eu meditava, um fogo se acendeu dentro de mim. Aleluia! Então eu disse em voz alta. Olha o que está dizendo ali, querido. Volta. O coração me ardia no peito enquanto eu meditava. Enquanto eu leio a palavra, enquanto eu medito nela. Minha esposa me chama de fominha de livro. Eu leio muito livro, queridos. Não estou aqui, não é para minha glória, é para a glória de Deus. Porque eu já fiz um ambiente na minha casa para mim ter só coisas que me levam a Deus. Você vai chegar em casa, tem pilhas aqui, tem pilhas aqui, tem pilha lá. Só que assim eu começo a ler, graças a Deus, isso eu consigo. Eu sei onde eu parei, eu quero continuar. E daqui a pouco coração incendeia. Senhor, era isso que eu precisava. Porque eu pego lá, leio e vou para a palavra. Importante. Livros que estão baseados na palavra. Então, o fogo não pode deixar de apagar. Porque esse fogo foi aceso por Deus. O fogo é o Espírito Santo. Olha para o teu irmão e diz assim: vamos manter o fogo aceso. O fogo é a presença de Deus ardendo no teu coração. Aleluia. Amém. Só que assim, querido, eu quero dizer algo aqui muito, muito interessante. Muito interessante. Eu acho que eu vou terminar aqui. Tem muita coisa para falar. Mas eu vou voltar aqui em nome de Jesus. Eu quero que você abra comigo lá em 1 Pedro. Capítulo 2. 1 Pedro capítulo 2. Eu falei antes essa palavra. 1 Pedro capítulo 2, versículo 9. Vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamar as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a luz. Antes vocês nem eram povo, mas agora são povo de Deus. Antes não tinham alcançado misericórdia, mas agora alcançaram misericórdia. Aleluia. Algo que você precisa saber também, nós como sacerdotes, nós que botamos a lenha, amém? Para que esse fogo não se apague. Só que tem uma coisa muito importante aqui. Essa lenha, eu quero que você preste bem atenção, que nós vamos terminar aqui, porque algo vai acontecer na tua vida hoje.
um fogo que acenderá muito forte e ele não vai se apagar mais. Ele só vai ser alimentado para pegar mais fogo ainda. Voltando lá em Levítico capítulo 6, ele diz assim, ó, versículo 12: o fogo sempre ficará aceso sobre o altar, não deve ser apagado. O sacerdote acenderá a lenha no altar cada manhã, e sobre ele porá em ordem o holocausto, e sobre ele queimará. Versículo 13: o fogo queimará continuamente sobre o altar, não deve ser apagado. Olha só, a lenha, meu Deus, que revelação é essa? Sabe quem é a lenha também? Que tem que pegar fogo, porque ali no versículo que eu não li, olha o versículo 11, Levítico 6, 11. Diga para o teu irmão, pega essa. Depois despirá suas vestes e porá outras roupas, e levará a cinza para fora do arraial. Que cinza é essa? Cada vez que queimar o holocausto, que, né, o sacrifício ali, pá, queimava a lenha, tirava a cinza ou o pó. O Espírito Santo falou, nós viemos da onde? Nós somos pó, somos pó. Então nós somos lenha também. É o velho homem precisa ser queimado. Nós precisamos colocar as nossas vidas no fogo de Deus, para que seja queimado e venha a se virar cinza. A lenha, que é o velho homem, deve ser queimada todos os dias, porque ele diz que é toda manhã a lenha era colocada e o fogo acendido, e o sacrifício, que é Jesus, sobre a lenha, que somos nós. Nada da velha natureza pode ser poupada do fogo. Agora vem aquela canção, deixa queimar, deixa queimar. Agora eu comecei a gostar dessa canção, depois que eu entendi que eu sou lenha também, muitas vezes. Porque a lenha aqui tem dois significados: o velho homem sendo queimado, e colocando lenha também é oração. Cada vez que tu ora e vira uma vida de oração, oração tem que ser constante, amados. Orar e sem cessar. É aí que o fogo pega. E é aí que a lenha é consumida. E é aí que o fogo arderá continuamente. Olha para o teu irmão, você está preparado para o fogo? Você quer queimar? Deus quer que você suma hoje. Deus quer que você suma hoje, para as coisas de Deus acontecer, para as coisas de Deus aparecer na tua vida. Eu quero te convidar a ficar de pé, em nome de Jesus. Quero até que tire isso aqui daqui da frente agora. O negócio vai pegar fogo. Feche teus olhos. Nós estamos num momento de muita glória de Deus nesse lugar. Há cultos e cultos. Deus está sempre queimando em fogo, porque Ele batizará no Espírito e no fogo. Ele está aqui. Agora eu não sei se você tem queimado em fogo. E queimar em fogo é viver uma vida no altar. E o altar é o teu coração. Quanto mais lenha, quanto mais eu levo a minha cruz,
e sigo a Ele, quanto mais eu renuncio a esse mundo, as coisas desse mundo, os desejos da carne, mais eu queimo em fogo, mais eu tenho a presença de Deus viva na minha vida todos os dias. O fogo precisa arder continuamente. Talvez você tenha se sentido uma fagulha. Talvez você esteja afastado do fogo de Deus. Ou talvez você está aqui com fogo e você quer queimar mais e mais continuamente. Deus está aqui te dizendo: você precisa arder em avivamento. Você precisa do fogo, que é o poder de Deus. Você precisa da continuidade do strength na tua vida. Você precisa de perseverança, porque Deus, Ele quer, aleluia, quer te usar. Deus quer fazer milagres na tua vida e através da tua vida, mas precisa de sacrifício. O sacrifício já foi feito na cruz. Agora Jesus está na tua vida. Você é a morada do Espírito Santo. Ele tem que andar contigo, mas esse fogo tem que estar aceso todos os dias. Ele é mais turismo, talvez a tua oração nessa noite precisa dizer: Senhor, eu me entrego como uma lenha nessa noite, para que você me queime por completo, Senhor, porque eu não quero mais as vontades da carne, eu não quero a concupiscência da carne, Senhor, eu quero te dar alegria como Jesus. Jesus quer que tu ouça dele: esse é o meu filho, essa é a minha filha, a quem me comprazo, a quem eu tenho prazer. Você precisa dar prazer para o Senhor. Como é que está a tua vida? Eu falei aqui à tarde para os homens aqui, queridos, que antes da santificação existe algo antes ainda. Ana, quando entregou Samuel no templo, ela disse assim: ó, eu consagro meu filho. Ela disse para Eli, quando chegou lá com Samuel, eu entrego meu filho, eu consagro ele. E o que significa consagração? É se dedicar às coisas de Deus. Quando Samuel começou a se dedicar às coisas do templo, ele começou a trabalhar naquele lugar e começou a mexer com as coisas. Tem uma santificação e ele ouviu a voz de Deus. E pela uma vez e duas vezes, a terceira ele disse: volta lá. E quando ouvi de novo, diz: eis-me aqui, Senhor. Talvez você precise de consagração. Você precisa se dedicar às coisas de Deus, a palavra, a igreja também, querido. Você precisa participar do corpo. Você precisa ser bênção na vida do teu irmão. Mas para isso você tem que se atirar hoje, aqui, aleluia. O Espírito Santo está aqui, está dizendo: se entrega, que eu quero levantar uma labareda de fogo aqui. Ele quer que você seja chamado de labareda de fogo, aquele que ora e as coisas acontecem.